Hoje eu quero trazer para vocês o tema de reuniões corporativas. Acho que vocês, como eu, gastam boa parte do ano de vocês sentados numa cadeira, numa sala de reuniões, aí na sua empresa. E essas reuniões, elas vão de grupos pequenos, pode ser 3, 4 pessoas, né? Onde geralmente a gente está sentado ali discutindo assuntos relacionados a projeto. Talvez essas 3, 4 pessoas, incluindo você, estão olhando para uma tela, estão olhando para uma projeção de slides ou para uma planilha de Excel, passando por um grupo grande. Pode ser uma convenção de vendas, uma convenção de marketing, uma convenção da empresa inteira, onde você também vai sentar, né, e vai ficar ali interagindo com um grupo grande de centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, e vai ficar assistindo apresentações que são feitas naqueles palcos enormes, geralmente também com muitos slides, né? Nesses mais de 20 anos de carreira corporativa pelo qual eu tenho passado, principalmente na área comercial, mas com o meu background, com a minha formação em desenvolvimento humano, em coaching, em psicologia positiva, para quem assistiu o canal aqui, me acompanha, sabe que eu amo esses temas. Uma coisa que eu percebo, e eu sempre observo nessas reuniões, e tem sido constante nesses últimos 20 anos, é a dinâmica dessas reuniões, né? Como essas reuniões tendem a focar quase que única e exclusivamente nisso aqui, nessa cachola que a gente carrega aqui dentro, né? Na nossa mente, nas nossas narrativas, nas nossas ideias, né? Então, muito dessas apresentações, particularmente em reuniões grandes, em convenções, quando a gente tem um convidado, uma convidada para apresentar, essas pessoas vêm falar de motivação, essas pessoas vêm falar muito de mindset, né? O que é o mindset? Essa palavrinha em inglês. Qual é a nossa visão diante das coisas? Quais são as crenças que a gente carrega na nossa cabeça que fazem a gente agir de uma determinada maneira? E é um chavão que o mundo corporativo comprou. O mundo corporativo adora esses chavões, né? E a gente escuta coisas do tipo, olha, a gente tem que ter um mindset positivo, a gente tem que ter um mindset de crescimento, né? Que seria o growth mindset, né? A gente tem que ter um mindset de fazer as coisas, de melhorar as coisas, porque a partir do nosso mindset, essa é a ideia principal. Se eu mudar meu mindset e transformar isso aqui numa coisa de crescimento, numa coisa positiva, numa coisa que vai fazer a coisa andar para frente, as minhas atitudes vão colocar isso em prática, né? Então as ações vão seguir o mindset. Essa é a ideia principal. Então, um mindset mais produtivo, um mindset mais voltado para o crescimento, mais voltado para atingir as metas, para superar as metas, vai fazer com que as ações sejam colocadas nessa direção e que a gente possa atingir os resultados que a empresa espera da gente. Essa é a ideia principal, né? Eu não estou dizendo que isso não funciona, mas a grande crítica que eu tenho para esse modelo é que esse modelo é um modelo meio simplista, porque ele ignora outros dois aspectos fundamentais que fazem parte desse processo de querer fazer as coisas para atingir certos resultados, né? Que são, além do mindset, está faltando aí duas coisas. Está faltando a gente olhar para o lado emocional. Quais são as emoções que estão presentes comigo? Quais são as emoções que estão presentes na equipe? Quais são as emoções que estão presentes nesse coletivo dessa empresa? Exemplo, será que as 1000 pessoas que estão assistindo essa palestra motivacional sobre mindset estão motivadas, estão engajadas, estão apaixonadas por aquele tema?
estão comprometidas com a missão da empresa, com os objetivos da empresa? Esse é um tipo de emoção. Será que essas pessoas estão com medo? Será que essas pessoas estão frustradas? Será que essas pessoas estão se sentindo de uma certa maneira inferiorizadas porque talvez elas trabalhem na rua e elas têm visto que esse pessoal que está fazendo a apresentação lá no palco não escuta elas, né? Aí é um tipo de emoção bem diferente. Então, quando eu falo em crescer o mindset, em ter um mindset de desenvolvimento, de crescimento, de alta performance e tudo mais, e eu ignoro as emoções, eu passo por cima das emoções, né? Eu ajo como se elas não existissem, né? Como se a gente fosse só um robô, né? Que, contanto que eu faça uma programação bonita aqui na minha cabeça, tudo vai funcionar. Se eu tomo esse tipo de abordagem, o resultado lá na frente vai acabar sendo um resultado muito superficial, muito pobre, né? Porque esses cenários que eu acabei de dizer para vocês, imagina esses dois cenários, né? Se eu tô lá engajando uma plateia de 1000 pessoas, que pode ser o time inteiro da empresa, e as emoções estão alinhadas com aquilo que está sendo apresentado, existe comprometimento, existe confiança, existe segurança, as pessoas se sentem seguras naquela organização, existe colaboração, existe paixão, existe amor, a coisa vai fluir muito melhor do que se estiver faltando tudo isso, né? Então, a gente tem que considerar as emoções. Outro fator que a gente tem que considerar é a nossa presença. Como nós estamos fisicamente, como está a nossa energia, como tudo isso, nosso mindset, as nossas emoções estão se manifestando no nosso corpo. Durante essa reunião, enquanto a gente estiver na frente dos clientes, enquanto a gente estiver interagindo com os outros, né? Como a gente está aparecendo? Será que o nosso corpo está energizado? Porque eu tô com as emoções alinhadas com esse objetivo que foi apresentado para mim, né? Eu tô apaixonado por essa empresa, por essa missão, eu tô motivado, eu tô engajado. Isso vai se manifestar no meu corpo, na minha energia. Se as emoções estão do outro lado, isso também vai se manifestar no meu corpo. O corpo não mente. O corpo não mente, né? E os seus clientes internos, externos, vão perceber isso, né? Então, o que a gente tem que fazer, e vocês todos que estão me assistindo aqui, tem um papel de liderança nesse mundo, né? Assuma esse papel também. Pode ser na sua empresa, pode ser na sua comunidade. Talvez você que esteja me assistindo aqui seja um professor, uma professora, você interage com alunos. Essa dinâmica serve para a sua sala de aula também, né? Veja que o que eu estou falando aqui não é só para o mundo corporativo, não, tá? Talvez você tenha um papel de relevância na comunidade, você seja um líder, uma líder comunitária, né? Isso tem aplicação nas reuniões que você faz lá na comunidade, né? Nos voluntariado que você faz, nos projetos sociais que você lidera. Então, tome esse papel como líder e convide, traga para as suas reuniões esses dois aspectos: as emoções e o corpo, a presença, né? Então eu vou trazer aqui 2 exercícios para a gente praticar, tá? Primeiro, sobre emoções. O exercício é o seguinte, tá? O que nós vamos fazer aqui? É um exercício de o que eu chamo de alfabetização emocional. Você vai começar a criar um tipo de consciência emocional, né? Começa por aí, a gente tem que começar a se alfabetizar emocionalmente. E para fazer isso, a gente tem que entender o que nós estamos sentindo naquele momento, tá? Então, você vai pegar um caderninho aí, que você tem, um post-it, algum lugar que você possa anotar. Pronto, já digo, você não vai ter que compartilhar isso com ninguém, você não vai ter que mostrar isso para ninguém, tá? Quando você for facilitar esse exercício com a tua equipe, já diga de antemão, o que você escrever é seu, confidencial seu. Você não tem que compartilhar com ninguém.
Naquele momento da reunião que a gente se propor a fazer esse exercício, você vai pedir para todo mundo parar, fechar os olhos, tá? Pelo menos ali 30 segundos, tá? E prestar atenção. O que eu estou sentindo nesse momento, né? Qual é o sentimento que está presente em mim? Diante disso, eu vou escrever no papel o que eu estou sentindo, tá? Algumas regras importantes, além de que, primeiro, você não vai ter que mostrar isso para ninguém, isso é só para você. Segundo, não julgue, tá? O que você escrever no papel é o que você está sentindo, pode ser uma emoção, qualquer que seja. Muito importante a gente não colocar um rótulo nessa emoção, tá? Porque se a gente rotula as emoções como boas ou más, adivinha, a gente vai querer sentir só as emoções boas e a gente não vai admitir que a gente está sentindo uma emoção negativa. Só que emoções negativas, eu já expliquei isso nos vídeos anteriores, não existe. Porque a emoção não tem esse rótulo, a emoção na verdade é só um indicador. Ela está querendo me dizer algo, né? Então vamos supor que eu estou sentindo cansaço. Estou me sentindo cansado, né? Essa é uma emoção que vem para mim, o cansaço. Não sei, uma falta de energia e tudo mais. Eu vou escrever isso no papel, né? Cansaço, tá? E vou deixar lá nesse papel para mim. Eu vou honrar essa emoção, né? E depois o exercício continua, né? E a segunda etapa é eu vou me questionar um pouco da onde vem essa emoção, né? Pode ser uma emoção de contentamento, né? Pode ser uma emoção que eu estou me sentindo assim pleno, né? Eu estou muito motivado com o que eu acabei de ver. Talvez eu seja novo nessa organização, seja novo neste grupo de trabalho, nessa empresa, e eu estou assim muito feliz, muito completo, muito realizado. Então, a segunda parte do exercício é da onde vem esta emoção, né? Quando que ela apareceu para mim? Da onde vem? Qual foi o gatilho que trouxe essa emoção, né? Como eu falei, pode ser cansaço, pode ser contentamento, pode ser medo, né? Da onde vem esse medo? Pode ser ansiedade. Da onde vem essa ansiedade? Então essa é a segunda parte do exercício, onde eu vou refletir da onde vem isso, qual foi o gatilho que despertou essa emoção, tá? E vou escrever no meu papel também, né? Se você não sabe, se mesmo depois de algum tempo refletindo, pensando, é importante que conforme você for facilitar esse exercício, você dê pelo menos 1 minuto, 2 minutos para as pessoas fazerem, de novo esse confidencial, né? A pessoa não tem que mostrar para outra. A gente vai passar para a terceira parte. Como que essa emoção se manifesta no meu corpo? E aí nós vamos convidar o corpo para participar dessa dinâmica, né? Voltando para o que eu falei no início, a gente tem que trazer o nosso ser humano inteiro para essas reuniões. Não dá para trazer só essa parte de cima aqui. Então a gente falou das crenças, do mindset, a gente falou das emoções, e agora a terceira parte é trazer o corpo, né? Como, de que maneira essa emoção se manifesta no meu corpo, né? Então é muito comum, por exemplo, a pessoa falar, olha, o medo, essa ansiedade está se manifestando aqui na minha barriga, sabe? Dá quase que um frio na barriga, né? Ou essa frustração, essa raiva, essa discordância que eu tô tendo em relação às coisas que eu tô vendo aqui, se manifestam aqui, ó, nos meus ombros, né? E traz uma tensão aqui nas costas, né? Nos ombros e tudo mais, né? Então você vai perceber aonde essas emoções estão se manifestando no seu corpo, né? Pode ser a emoção da excitação, né? Eu me sinto
vibrante, eu me sinto excitado, né? É um plano fantástico, eu acho que eu tô num lugar aqui que eu vou fazer muita coisa fantástica, legal, para mim, para minha equipe, para os meus clientes. Então, aonde se manifesta essa excitação, né? Nas extremidades do corpo, né? No meu peito aqui, né? Eu sinto até o meu batimento cardíaco mais forte, né? Então essa é a terceira etapa do exercício, aonde isso está presente no meu corpo, né? Vamos completar esse exercício com essa reflexão, tá? O que eu estou sentindo? Da onde vem isso? Qual que é o gatilho? E como que esse sentimento, essa emoção se manifesta no meu corpo? Em que parte do meu corpo, né? Ao fazer esse exercício, a gente está... De novo, é muito importante que esse exercício é um exercício de diagnóstico. Não é um exercício de julgamento, tá? A gente está aqui apenas observando a gente mesmo. A gente não vai julgar. É um exercício de observação e de conscientização, tá? Para que depois a gente possa partir para outras etapas, que eu vou depois deixar outros vídeos aqui sobre isso, que é como conduzir esse tipo de reunião, esse tipo de convenção, esse tipo de reunião de centenas de pessoas ou reuniões pequenas, alinhando cada vez mais esses três aspectos, né? O mindset, as ideias que a gente quer passar, as ideias que a gente quer construir junto, né? E se as ideias estão indo numa determinada direção, por exemplo, uma direção de crescimento, uma direção de pensar fora da caixa, uma direção de desafiar, como que eu faço com que as emoções, as minhas emoções e as emoções da equipe estejam alinhadas com essas ideias e essas emoções se manifestem na minha presença, no meu corpo, de uma forma permanente, né? Que, mais uma vez, estão alinhadas com aquela ideia inicial, né? Quando a gente consegue ativar esses três aspectos da nossa vida, aí sim, que seria mente, emoção e corpo, aí sim a gente vai criar um plano de ação, né? Uma manifestação, uma execução, uma implementação dessa visão que foi compartilhada, que vai ser muito mais efetiva, né? E que vai levar a resultados muito melhores, tá? Para a equipe, para a empresa, para a corporação e, como eu falei, para o ambiente em que você está. Você pode pensar em criar... Como é que eu faço para criar uma sala de aula de alta performance, né? Eu quero que essa turma seja uma turma de alta performance, eu quero que seja uma das melhores turmas da escola. Como é que eu faço para criar uma equipe de um projeto social que é uma equipe de alta performance, uma equipe que atinge os objetivos, que supera os objetivos? Se você trabalha na esfera governamental, né? Como é que eu faço para criar uma equipe aqui na nossa secretaria, no nosso departamento, que vai ser uma equipe de alta performance, né? Tudo isso faz parte deste exercício, que é um exercício profundo, onde a gente está considerando o ser humano como um todo. A gente está olhando para o ser humano de uma forma integral, né? Isso é o que eu chamo de desenvolvimento integral, tá bom? Se você está interessado nesse tema, se inscreve no meu canal aqui. Para se inscrever é gratuito, você não paga nada. É só clicar aqui na minha foto que vai aparecer no final do vídeo, ou clicar no botãozinho vermelho inscreva-se, tá? Entre em contato comigo, você pode agendar uma sessão de coaching, né? Gratuito comigo, para a gente fazer um diagnóstico, uma conversa. Como você vai ver aqui no meu canal, o coaching que eu pratico é um coaching integral, é um coaching ontológico, é um coaching muito mais profundo do que qualquer fórmula mágica vendida aí na internet, né? E você pode também escrever para mim, se você tiver algum interesse com que eu aplique isso na sua organização,
né? Podemos fazer workshops, eu posso fazer workshops para você pelo Zoom, tá? Com você, com a sua equipe, em qualquer que seja a sua organização. Já trabalhei também com grandes empresas, já trabalhei com empresas menores, já trabalhei com líderes de escolas, já trabalhei com líderes de governo, de terceiro setor, enfim. Se você quer realmente trazer sua equipe para um outro nível de performance a partir deste lugar, que é o lugar do autoconhecimento, né? Onde não tem fórmula pronta, entre em contato comigo. Entre em contato comigo que eu vou ter o prazer de conversar e de aprender com você, de entender a sua necessidade e de montar algo que vai ser efetivo para a sua necessidade, algo customizado, tá bom? Uma ótima semana e que você tenha aí a possibilidade de aplicar esses aspectos nas suas reuniões, tá? De novo, meu grande convite para você é que você crie essas dinâmicas nas suas reuniões, porque as reuniões, as conversas, elas criam o futuro. E se as nossas reuniões são sempre iguais, os resultados vão ser sempre parecidos, né? Por isso que as empresas, as corporações, os grupos de trabalho, eles sofrem tanto com o tema da inovação. Por isso que é tão difícil inovar. Como é que você vai inovar se você fica só aqui na cabeça, né? Se você ignora as emoções, se você ignora o seu corpo, né? Então, entre em contato, vou ter um prazer em conversar com você. Uma ótima semana. Tchau, tchau.